must be better than this. Demônio. Seria esse seu maior inimigo? Seria este a razão que você desiste? Demônio. Eu não estou citando figuras de livros, nem de filmes, nem daquela figura que a gente inventa. Estou falando daquela que mora dentro da sua cabeça. O que te segura quando você quer ir pra frente, o que te convence a desistir, o que fica sussurrando pra fazer o que você sabe que não deveria. Ele não precisa usar chifres, não precisa de fogo, não precisa aparecer no meio da noite. Ele já tá aí. É aquela tentação de continuar sendo quem você já é, mesmo odiando isso. E o pior é que a maioria das pessoas nem percebe que tá ouvindo ele. Acham que é o próprio pensamento, acham que é o próprio eu. O mundo inteiro trabalha para alimentar esse demônio. And you five are, and you will not die of it. That I promise, and I promise, for I am. Em outras épocas, o homem parecia ter mais controle de si mesmo, mais domínio sobre as próprias ações, menos manipulado. Não porque era melhor, mas porque a vida não te dava escolha. Nas guerras antigas, tudo era escasso, tudo era difícil, a fome era real. O frio era real. A morte estava sempre por perto. E mesmo assim, o autocontrole persistia. Porque o objetivo era único e claro: sobreviver, proteger, seguir em frente. Não tinha espaço pra fraqueza, não tinha espaço pra viver se vitimando, não tinha espaço pra ficar escutando a voz que te puxa pra baixo o dia inteiro. E hoje, tá tudo mais fácil. Comida sobrando, conforto sobrando, distração sobrando, informação sobrando. E mesmo assim o ser humano tá cada vez mais fraco. Mais fácil de manipular, mais fácil de convencer a desistir, mais fácil de fazer o que o demônio manda. O excesso de conforto não nos libertou, ele nos prendeu. Antigamente a dificuldade forçava o homem a se tornar duro. Hoje a facilidade permite que ele continue mole. E a maioria aceita, é claro. Aceitar viver esse domínio próprio, aceitar ser guiado pelo medo, pela preguiça, pela voz que nunca cala. Mas não precisa ser assim. O mesmo sangue que corria naqueles homens ainda corre em nós. A diferença é que eles não tinham a opção de fugir de si mesmo. Nós temos. E a maioria foge. A pergunta que fica é simples: você vai continuar sendo moldado pelo conforto? Ou vai recuperar o controle que um dia o homem tinha sobre si? O demônio não precisa te possuir. Ele só precisa que você continue confortável. Enquanto você está confortável, você não luta. E enquanto você não luta, ele ganha. A luta de verdade não é contra o demônio lá fora. É contra o que você carrega dentro de si todo santo dia. Ninguém vai lutar por você. Ninguém vai acordar e decidir no seu lugar. Ninguém vai carregar o peso da sua vida. Cada vez que você escuta aquela voz e para, ele fica mais forte. Cada vez que você faz o que tem que fazer, mesmo com medo, mesmo odiando, mesmo sem vontade nenhuma, você enfraquece ele. É simples e ao mesmo tempo é brutalmente difícil.
Porque o demônio te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe exatamente onde apertar, ele sabe quais desculpas você gosta de ouvir, ele sabe quais medos te param na hora. A maioria das pessoas vai passar a vida inteira obedecendo. Ou chegar no final, perceber que nunca viveram de verdade. Que só reagiram, que só foram adiando as coisas, que só escutaram a voz e atacaram. E vão chamar isso de destino, ou até mesmo de azar. Ou de as coisas foram assim, não tinha nada que eu pudesse fazer. Mas não foi, foi escolha. A pergunta não é se ele existe, a pergunta é outra. Você vai continuar obedecendo? Ou vai continuar lutando? Mesmo sabendo que a luta é todo dia. Mesmo sabendo que ele nunca some de vez. O resto é ilusão. Demônio. Ele não precisa te destruir, ele só precisa que você continue quieto. E a maioria aceita. A pergunta que fica é, você vai continuar com isso? Você vai ser só mais um? Ou vai lutar? Tem uma coisa que pouca gente admite de verdade. A gente não tem medo do fracasso em si, a gente tem medo do esforço constante. Do dia seguinte, do amanhã, da repetição. De ter que continuar mesmo quando a vontade já se esgota. O demônio sabe disso melhor do que a gente. Por isso ele quase nunca te ataca com um desastre grande. Ele prefere as pequenas coisas diárias. Um dia você cede, no outro também, e de repente semanas se passam. Meses se passaram e você continua exatamente no mesmo lugar. Não foi uma grande queda, não teve uma explosão, não teve um momento dramático, mas foi só uma sequência de pequenas derrotas silenciosas. Uma atrás da outra, tão discretas que você nem percebeu que está perdendo. E é assim que a maioria se repete. Sem gritaria, sem desespero, só desistindo aos poucos, se entregando aos poucos, aceitando aos poucos. O demônio não precisa te destruir de uma vez, ele só precisa que você continue cedendo um pouco todo dia. E a maioria faz exatamente isso. Olha, e se for pra começar, comece agora. Não desista, não deixe o demônio vencer. Só você pode vencer, você é forte o suficiente para vencer. Você não pode se rebaixar a um ser tão poderoso. Mas você crê em Cristo, e Cristo crê em você. Não deixe o demônio tomar o controle. Não deixe.